Eu sempre achei que uma vida sem ambição é uma vida muito difícil de ser vivida, né? Eu acho muito, muito difícil uma pessoa que não tem essa característica muito forte realmente se tornar um bom líder, porque as demais não a seguem. Agora, para que você possa ser um bom conselheiro, é quase um chamado, você percebe. A primeira coisa que eu vou olhar é a confiança que eu tenho nas pessoas. Quando eu começo a achar que eu sou infalível, que eu sou bom, que eu tenho milhares, que eu fiz milhões, que eu transformei uma empresa, para mim o atalho mais próspero pro fracasso. Tudo bem? Tudo bom, Rafão? Como é que tá? Tô bem, cara. Graças a Deus. Hoje a gente tem um cara aqui que é referência, né? Referência nacional em gestão. É isso aí. Bom, pessoal, bem-vindo à mesa de Gaut. Pega papel e caneta, porque hoje... Ó, seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui da bio dele que a produção escreveu, porque ela é muito extensa. Se eu fosse ler ela toda, daria umas folhas aqui. Mas vamos lá. Ele passou pela Ambev, atual AB, não é isso? Ambev, exatamente. E passou também pelo Grupo Suzano. Ele trabalhou diretamente com a família Pfeffer, é assim que fala? Pfeffer. Ele foi CEO da Estácio, foi presidente da Hospital Care. Hoje ele atua em um ambiente de conselhos, mentorias e advisor de empresas. Inclusive é co-presidente do Conselho Administrativo da Cirela. É mentor do G4 Educação também. Eu já fui mentorado por ele. E é um dos nomes mais respeitados no Brasil quando a gente fala de gestão, planejamento estratégico, governança. E hoje está aqui com a gente na mesa de Gaut, Rogério Melzi. É uma honra. Honra é minha. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. E esse aqui é meu amigo, meu co-host, Renato. Meu Valeu. novo co-host aí, né? Vocês estão acostumados com o Eric, mas hoje eu convidei o Renato. Não, mas eu sou mais legal que o Eric. Aí, Eric. Boa, valeu. Vamos lá. Eu queria começar a perguntar para ti, Melzi. Vamos começar ali com o pessoal mesmo, né? O que te impactou ali na tua infância, na tua juventude, para você, que você lembra, né, que te marcou bastante, para você trabalhar com o que você trabalha hoje? Bom, primeiro deixa eu agradecer vocês pelo convite, pela descrição generosa. O problema é que eu já virei os 50 anos, então a ficha vai ficando mais longa, né? Mas que bom que ela tá no campo positivo ainda. Olha, eu sempre falo que eu fiz uma carreira executiva, obviamente ela está em curso ainda, por mais que hoje eu me dedique muito a conselhos e mentorias, eu ainda encaro como uma função executiva full time, altamente dedicado e tudo mais. Mas eu sempre achei que eu fiz isso de uma forma que eu considerei muito empreendedora. Porque lá atrás, né, ainda na adolescência, eu sou do interior de São Paulo, né, de São José do Rio Preto. Ainda na adolescência, eu ousei sonhar grande. Eu vi pessoas ali que eu frequentava, né, frequentava os mesmos ambientes, escola, eu sendo de uma família de classe média, e eu via pessoas que tinham muito mais coisas, que tinham muito mais acesso, que podiam fazer coisas que eu queria fazer também. Mas que a gente não podia fazer, sendo, né, uma família de classe média lá no interior. Mas eu queria. E eu sempre levei isso para um lado muito bom. Eu sempre achei que uma vida sem ambição é uma vida muito difícil de ser vivida, né? E, obviamente, ambição sadia, não é? Então, ainda muito jovem, eu pus na cabeça que eu queria chegar em alguma etapa da minha vida podendo fazer as coisas que eu quisesse fazer, mesmo sem saber ainda o que seriam essas coisas. Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem um autoconhecimento ainda bastante baixo, né? Então, eu te digo que antes dos 18 anos, eu já tinha colocado uma meta para mim mesmo, que até os 40 eu gostaria de estar pronto para ser presidente de uma grande empresa no Brasil. Legal. Por que eu fiz isso? Eu não via o caminho do empreendedorismo, era uma época difícil, era final dos anos 80, começo dos 90, tinha tido ali o Collor, o confisco, havia um clima muito, muito complicado no Brasil, né? A transição política e tudo mais. Mas eu também não queria fazer aquela vida um pouco chata, né, de ficar numa empresa só, né, o tempo todo. E eu tinha nos estudos, por mais que a minha paixão sempre foi esportes, eu adoro esportes, mas tenho zero talento para esportes. Né? Não desisti, mas zero talento. Mas eu tinha talento para estudos e eu pus na cabeça que eu faria isso. E aí são algumas coisas, né, nessa fala que são muito interessantes. Né? A primeira é eu me dar 20 anos para isso, ou mais. Sim. A segunda é colocar um sonho grande, ser presidente de uma empresa grande, vindo do interior. E o terceiro ponto que demonstrou assim, uma sabedoria que para mim foi quase acidental, talvez uma questão de sorte, foi quando eu disse que eu queria estar pronto. E o estar pronto muda tudo. Se eu digo que eu quero ser alguma coisa, eu estou terceirizando essa responsabilidade de alguma forma, né? Porque eu ser CEO não depende de mim. Alguém um dia tem que me escolher, né? Mas eu estar pronto para depende exclusivamente de mim. Esse foi meu sonho de infância. Estar pronto para, aos 40 anos, né, poder ser considerado para ser presidente de uma grande empresa.
Eu me tornei presidente da Estácio aos 39 anos e 9 meses. Parece que é uma ficção. Exatamente a idade que eu tenho hoje. Bateu a meta. Bati a meta. Mas porque eu estava pronto, né? Foram 22 anos, na verdade, só pensando, abrindo mão de quanto eu ganhava, mas a minha vida era sempre quais são as lacunas que eu tenho que preencher. Não é isso que é um planejamento de uma empresa? Sim. Né? Onde eu quero chegar, que lacunas que eu tenho que preencher para chegar lá, como que são os planos de ação que vão me permitir fechar essas lacunas para chegar lá, e daí para frente a disciplina realmente o tempo todo ali, todo dia, né? Contando um pouco com a sorte, claro, e de repente eu estava lá. Cara, que legal. Eu notei ali, conversando com pessoas extraordinárias, né? Que tem uma similaridade ali, quase que um padrão desse autodrive, né? Inclusive, conversando com o Felipe Atab, ele disse que tem alguns critérios que ele olha na hora de trazer essa pessoa para perto dele, para dentro do time dele ali, né, que ele opera, e uma delas é o autodrive, que é esse inconformismo, essa autodisciplina. Tem outras 3 coisas que eu gosto também de acrescentar, que é aquela escassez, aquela ambição e uma inteligência notória. E nem estou falando de uma pessoa que é um PhD, né? Uma inteligência notória é aquela pessoa que, quando você conversa, notavelmente, ela tem uma capacidade, né? Melzi, você passou por muitas pessoas, né? Você teve, com certeza, pessoas grandiosas ali intelectualmente, que você trabalhou junto. Quais são os seus critérios hoje para você ter como par ou para trazer dentro do seu time ali, se você fosse colocar assim alguns critérios? Veja, depende da função, isso é uma coisa muito importante, tá? Se a gente for pensar em cargos-chave, né, aqueles que você monta na sua diretoria ou a sua gestão de primeira linha, é muito complicado você ter uma pessoa sem ambição, né? E ambição, a gente tem que ser muito cuidadoso com essa palavra ambição. Ambição não é ganância, ambição não é sucesso a qualquer preço. Ambição é um desejo de progredir sempre. E progresso também é uma coisa muito relativa. Progresso não é só financeiro. Eu posso ter uma ambição trabalhando numa empresa do terceiro setor, uma ambição de fazer o bem para muito mais gente, não é isso? Ou se a gente fosse trabalhar com esportes, uma ambição de ser campeão a todo momento, ainda que financeiramente fosse mais vantagem você fazer alguma outra coisa. Mas a ambição, né, o progresso, move o ser humano. Então, cargos de liderança grande, aqueles cargos mais de confiança, não resta dúvida que é preciso ter uma dose de ambição, que também é absolutamente fundamental, aí sim, nas grandes lideranças, né, nos presidentes, nos empreendedores, nos founders, nos CEOs, nos chairmans, né, como queira. Eu acho muito, muito difícil uma pessoa que não tem essa característica muito forte realmente se tornar um bom líder, porque as demais não a seguem. Agora, quando você cria uma empresa que vai ficando maior, você também tem que pensar num time, num conceito diferente. Você não pode ter pessoas com o mesmo perfil o tempo todo. Da mesma forma que se você montar uma equipe, sei lá, de futebol e quiser colocar 11 Romários, você vai perder o jogo. Pô, mas são 11 Romários, mas você vai perder o jogo. Né? Então, quem é que no seu time vai jogar no meio campo? Quem é que vai jogar na zaga? E muitas vezes você precisa ter um blend mesmo, né? De pessoas que sejam até um pouco o contrário. Que sejam mais conservadoras, que sejam um pouco mais medrosas no bom sentido, que sejam um pouco do contra. E o grande segredo, né, quando você monta uma equipe, desde a primeira que você monta, é achar esse mix meio que ideal. Né? Claro que à medida em que você sobe na empresa, esse mix vai mudando. Aí tem as questões de senioridade, tem questões que não são negociáveis, né? Do ponto de vista de ética, comportamento, respeito. Eu fui trabalhar com serviços, né? Depois da minha saída da Ambev, eu fui para a Suzano. E de lá para cá eu fiz muita coisa em serviço, educação, depois hospitais, saúde, né? E serviços é um negócio muito interessante, porque o teu produto é um ser humano, na essência. Né? Um professor, um médico, um enfermeiro, enfim. Sim. E como é que você lida com essas pessoas do ponto de vista de performance, né? De querer mais, de querer progresso, de desafiar, se não com muito respeito? Eu aprendi com o tempo, né? Que nesses ambientes, quanto mais duro você precisa ser, mais transparente, mais educado você deve ser. Porque você não pode entrar numa discussão de maneira nenhuma. Pessoal, você tem que ali, discutir, né? É óbvio, se eu errar o tom com você num feedback, numa chamada de atenção, hoje em dia as pessoas discutem muito por que eu fiz ou como eu fiz, e não o que eu fiz, que é muito mais importante. Então, você ter esse blend, ter esse mix, pessoas que são muito drivadas, assim, né, que tem essa vontade natural, que você tem que segurar, de certa forma, porque senão vão passar da conta. Mas na outra ponta, você ter pessoas que são mais seniors, mais comedidas, que já viveram mais, já tropeçaram mais, para dizer, olha, meu filho, vai, mas toma cuidado com essas coisas. Eu acho que é bastante importante esse tempero. Cara, que legal. Bom, sobre conselho ali, a gente tem a oportunidade de ter ali uma simulação de
conselho quando a gente faz ali as mentorias do G4 Educação, é muito legal, inclusive. Mas qual que é o momento ali que uma empresa deve buscar essa construção desse conselho? Então, a gente tem que pensar que conselho, quando a gente pensa na primeira vez e ouve essa palavra, eu acho que a gente pensa naquela sala formal, gigante, né, de madeira, ali, né? Com uma TV bacana aqui, né? Enfim, aquela mesa oval e 12 pessoas de teto. Não é isso, né? Um conselho não começa assim, ele termina assim. Quando uma empresa chega num nível muito grande, ela se tornou de capital aberto, ela tem muitos sócios, tem sócios profissionais, capitalistas, investidores, o conselho passa a ser um ambiente de representação societária fiduciária, né, com deveres estatutários. E aí sim, você chega num grau de formalidade que é inevitável. E ali você tem um trabalho, né, que passa muito por representar os sócios, inclusive minoritários, que não estão naquela sala. Mas essa é a parte final da história. Até você chegar lá, você pode começar com uma mentoria. Um mentor, talvez 2, talvez 3. Isso aí é legal, porque às vezes as pessoas não sabiam disso, né? O pessoal que tem uma empresa menor e tudo mais. Isso não é um conselho? Exatamente. Se eu transformo isso em algo um pouco mais regular, imagina que eu tenho 2 ou 3 mentores, em temas diferentes, eu empreendedor, né? Sim. E que eu combino. Olha, a cada 15 dias eu tenho uma fala com você, mas é o seguinte, a cada 45 eu junto os mentores e nós fazemos um pequeno advisory board. E eu vou contar para vocês como que a empresa está indo. E eu vou ouvir vocês. E vocês podem ser críticos comigo, vocês vão se conhecer. E nós vamos formatar ideias melhores, né? Juntos. E daqui a pouco, eu aumento para 4, eu aumento para 5, eu recebo um investidor que vai querer ter os seus representantes, e aí eu já começo a caminhar na direção de um conselho de administração. Então, eu gosto de começar cedo, tá? Agora, óbvio, uma empresa que chega num certo grau de complexidade, que tem uma curva de crescimento, tem ambições de crescer, de ir por caminhos, né, ainda não navegados, eu acho que torna quase uma necessidade, né? Cara, é verdade, né? Porque quanto mais tarde for essa construção, pior, porque já vai estar muito bagunçado, né? Eu imagino. E o Renato estava comentando no off com a gente sobre essa febre, né? Da questão dos conselheiros novos. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo uma epidemia de cursos de conselheiros, né? Excesso de cursos de conselheiros, de um monte de escolas por aí dando curso de conselhos, que na verdade é um business. Eu acho que cada um pode oferecer o curso que quiser. O problema são as pessoas que eventualmente não reconhecem que não tem a carga necessária para ser entrando nesses cursos, esperando entrar no conselho. Porque o cargo de conselheiro é uma delícia do ponto de vista externo, quando você olha e fala assim, poxa, participo de uma reunião por mês ou bimestral, ganho uma baita de uma grana, então se eu trabalhar em 5 conselhos, estou com a vida ganha e moro na praia, né? E aí você percebe-se que algumas escolas começaram a explorar esse nicho e falaram, então eu vou oferecer esse curso, o que também não é nenhum pecado. Sim. Mas acho que essa epidemia também vem muito pela falta de autoobservação de algumas pessoas, de entenderem que não tem uma jornada suficientemente grande para se tornar um conselheiro, né? Então, essa foi uma das coisas que eu ia perguntar para o Mesmo, como é que ele vê essa epidemia de conselhos, porque eu acho que ele falou uma coisa aqui que foi muito bem retratada, depois eu vou querer puxar um pouquinho para trás na tua história. Até você aplicou um conceito um pouco de estoicismo corporativo, né? Então, você se preparou para ser chamado porque você tinha consciência de que não é você que determina quando você vai ser CEO ou não. Você precisa ser chamado para... E o que você poderia fazer era se preparar. Então, isso estava dentro da sua mão e era o que você fez. E é um conceito muito bacana. Conselho, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Você tem que estar preparado para um dia ser chamado. Mas qual a relevância de um curso versus a relevância da jornada, né? Para você ser identificado por um grande CEO para ser chamado para um conselho? Sinceramente, eu acho pequena, né? O curso ele é uma parte interessante, porque assim, se for para um conselho de administração, existem algumas liturgias, existem alguns cuidados, alguns conhecimentos, até regulatórios, que você precisa ter. Então, o curso se faz, sim, necessário, ou pelo menos ele se faz útil em algum momento. Mas jamais um curso pode substituir a experiência, a bagagem que é necessária para você fazer um bom papel enquanto conselheiro, né? Então, sim, eu acho que existe uma certa febre. Eu acho que, de certa forma, isso é precipitado por 2 fatores, né? A pandemia, eu acho que fez as pessoas pensarem muito no seu estilo de vida. Então, aquelas jornadas muito longas, aquele sacrifício de ficar longe de casa. De certa forma, a gente viu as pessoas aí de 40, 45, 50 anos começando a pensar muito, puxa, será que é o que eu quero para a minha vida inteira? Ou eu vou buscar uma vida mais light? E aí, cria-se um pouco essa impressão, né, que o conselho pode ser um caminho para isso. Mas tem também uma conscientização crescente de empresas de médio porte, que é um pouco do que a gente está falando aqui agora, né, da relevância de ter mentores, ter advisors, eventualmente ter até conselhos, o que abre um campo
né, para que esses conselheiros que talvez não sejam tão experientes ainda, né, possam começar, por assim dizer, uma jornada enquanto conselheiros também. Na outra ponta, faz 4 anos que o Brasil não tem nenhum IPO. Né, e o IPO é um grande driver para novos conselhos. Cada vez que eu vou abrir uma empresa, um ano antes, né, mais ou menos, eu preciso formar o meu conselho, porque isso passa a ser obrigatório, passa a ser um requisito se eu ainda não tenho. E aí esse conselho formal, né, com N pessoas, de acordo com o seu estatuto. Na ausência de IPOs, e pelo contrário, tem muitas empresas saindo, né, desistindo da sua listagem, você também tem um mercado menor. Né? Então, hoje tem uma situação ali um pouco estática. Né? Você não tem uma grande renovação ali, pelo menos que eu veja, né, desses conselheiros nas empresas ali que são um pouco mais estabelecidas. Agora, para que você possa ser um bom conselheiro, é quase um chamado. Você percebe. Porque, é claro, você tem que ter uma experiência muito grande, técnica, em algumas funções, ou pelo menos em uma função. Então, eu posso ser um excelente conselheiro em Digital Transformation, porque eu fiz tecnologia a vida inteira, eu trabalhei em grandes corporations, então, puxa vida, eu sei fazer isso. Se sente apto ali a Então, eu sou muito bom nisso. Sim. Não me chame muito para outra coisa. Mas se as empresas vão passar por esse processo, faz sentido na montagem do conselho ter uma pessoa com essa experiência técnica. Mas, em cima disso, eu tenho que ter todo um rigor na seleção dessas pessoas, que aí tem a ver muito mais com o emocional, com senioridade, com a compreensão do ambiente, do contexto, com a noção de que quando você é um conselheiro, você não é mais executivo. Não adianta eu ficar bravo ou brava porque o executivo lá, o CEO, não faz o que eu falo, porque não é mais assim, né? Não sou eu fazendo. Então, essa maturidade, essa forma que você precisa encontrar de criar uma conexão tanto com os investidores, mas também com a gestão, para fazer as coisas moverem, para que o seu conhecimento seja mais valorizado, é só cabelo grisalho, a meu ver. É muito difícil você conseguir fazer isso sem ter vivido grandes experiências. Há jovens que conseguem, há jovens super talentosos em tudo. Fenômenos, né? Não tem dúvida. Sim. Mas vamos combinar aqui, são exceção, né? São exceções e são... É difícil de se provar também. Às vezes, quando você é jovem, por maior talento que você seja, a não ser que você seja, de fato, uma grande unanimidade, Sim. É muito difícil de você convencer uma indústria, uma empresa que já tem uma diretoria mais grey-haired, que você é o cara que também vai conseguir aconselhá-los, né? Então, para mim isso foi muito claro de que a jornada é o grande diferencial, né? Eu tive a oportunidade de fazer pessoalmente exatamente o que vocês escreveram aqui. Eu contratei um mentor, né, para a Accent, e para mim foi um cara assim, quando eu comecei nos eventos de digital, muito lá atrás, né, bem assim, 2010, era um cara que já palestrava, sempre foi uma grande referência para mim. E de forma proativa abordei ele no LinkedIn, pedi, né, de forma proativa para conversar com ele, se ele não estaria disposto, né, a fazer uma sessão de aconselhamento comigo, de mentoria ali, e eu contratei, né? Então, às vezes tem muita gente falando assim, mas eu não sei por onde começar. Eu também nunca tive um mentor natural, né? Assim, a gente estava até num evento outro dia essa semana, a gente estava conversando sobre como é ser empreendedor com pais seletistas, né? Porque você é ensinado que o trabalho duro é de máximas jornadas e etc e tal. E muitas vezes, como empreendedor, o seu trabalho é fazer uma reunião por dia e conseguir extrair o máximo de valor naquela reunião e trazer negócio para você. Sim, verdade. Então, eu também ficava pensando muito assim, né? Nunca tive mentores naturais, assim. Um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô que fosse um grande empresário que pudesse me aconselhar. Então, a todos também que estão assistindo e que têm esse mesmo problema, sejam proativos, né? Busquem referências, abordem, conversem, porque muitos estão dispostos a conversar e, obviamente, a ceder o seu tempo em troca de um valor financeiro, porque se ele acumulou aquela experiência, é justo que ele receba um valor financeiro por isso, né? Mas com certeza é de grande valor. Às vezes até quando você só recebe nossa, tá muito legal o seu plano, já é de grande valia. Sim. Né? Porque quantas vezes a gente como empreendedor não acorda e fala assim, será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que eu tô viajando? Cara, é isso. E detalhe, muitos desses conselheiros não estão no digital, né? Tem esse detalhe, tem muita gente muito boa que está no offline. Eu conheço vários, né? Mas até indo nessa pergunta de encontro aí, você considera que um pré-requisito que esse conselheiro tenha que ter sido CEO de uma grande companhia? Não necessariamente. Ajuda muito, né? Qual a diferença? Quando você faz um cargo de CEO em empresas grandes, você tem uma abrangência muito grande, né? O seu conhecimento necessariamente está em todas as áreas. Sim. A diferença é que ele não pode ser nunca tão profundo, não é? A não ser na sua área de formação. Então, eu
transita em qualquer área. Se você falar, vamos fazer esse podcast, em qualquer área vai sair alguma coisa. Mas em gestão vai sair melhor, em estratégia vai sair melhor. Eu fiz operações muito tempo, vai sair melhor. Né? As coisas que você se envolve, por onde você sobe a escada corporativa, é ok. Mas o CEO ele tem essa visão toda. E mais, né? O CEO conecta essas pontas todas. O CEO conecta a curto prazo, imediatismo, cobrança, com uma visão de longo prazo. Então, sim, é diferencial. Porém, você tem excelentes executivos e executivas que não chegaram lá na posição de CEO, mas estavam prontos para, talvez não tenham tido uma oportunidade, ou tem uma competência tão grande também, em uma, duas ou três áreas, né, pelas quais passaram ao longo da jornada, que é tão bom quanto. Agora, lembra, quando eu monto um conselho, quando eu vou buscar um mentor, teu exemplo, né, eu vou buscar alguém que eu admiro, alguém que eu respeito, alguém que eu quero que chame minha atenção. Inclusive, se eu estiver fazendo alguma coisa que tá errada, né? Eventualmente, alguém que eu dê essa liberdade, né? Que eu respeite caso ele chame, né? Que você respeite. Isso. Mas eu vou buscar alguém também que tenha um conhecimento que eu quero. Começa assim a história. Sim. E não é diferente quando eu monto um conselho. Então, se eu vou montar um conselho com 9 lugares ali, certo? E aí tem uma discussão de quantos que são representantes de sócio, enfim. Mas sempre tem uma discussão nos conselhos mais organizados, que a gente chama de matriz de conhecimento. A gente se pergunta mesmo, para esta empresa, neste dado momento da sua história, quais são as competências e conhecimentos necessários para o conselho como um todo? E você preenche. E aí você olha quantos conselheiros que você tem e você faz um depara. Será que eu tenho todas elas? Se eu não tenho, é bem possível que você tenha que fazer uma mexida no seu conselho. Então eu vou buscar também esse conhecimento. E aí muitas vezes você cai num conhecimento mais específico, mais setorial, né? Que pode ser ou de uma área de conhecimento, como é, por exemplo, um marketing, vendas, um digital, mas pode ser também sobre uma indústria. Né? Então, a Cyrela pode querer ter pessoas muito boas em incorporação no seu conselho para desafiá-los. Porque se você coloca gente como eu, mais generalista, é difícil, né? Eu não tenho conhecimento técnico para discutir se um processo de incorporação foi tão bom ou não. Mas há pessoas no mercado que são muito bons nisso. Então, essa montagem, veja como montar um time, né? Que é um papel do presidente do conselho, inclusive. Cara, que legal. E aí, para uma grande companhia, talvez eu tenha essa curiosidade de saber como que funcionaria, como que seria esse playbook ali de um conselho. É uma vez por mês ou não tem uma regra? Como é que é esse playbook? Não tem uma regra, mas tem as boas práticas, né? Sim. Então, hoje, o que menos faz são os trimestrais. Né? Seriam 4 por ano, mas cada vez mais raro isso. E você tem geralmente uma quinta reunião, que é para fechar o ano. Eu acho que está muito comum hoje as 8 reuniões anuais, então a cada 45 dias você encaixa bem um calendário ali. Isso são reuniões regulares de conselho, que levam aí 3 a 4 horas, né? Às vezes um pouco mais, dependendo do tema, tá? Cada uma delas. Você se reúne uma vez por mês. Claro que tem que ter preparação, você não pode chegar lá para descobrir o que está acontecendo, né? Tem que ter um acompanhamento e tal. Mas é comum você ver reuniões mensais, então há vários conselhos que fazem sim 12 reuniões anuais. Mas uma coisa que se usa de alguns anos para cá muito são os comitês de assessoramento. Os conselhos fazem isso muito bem hoje. Então eu tenho um conselho que tem 7, 9 ou 11 membros, geralmente são ímpares, né? Os conselhos, as contagens. E aí o presidente do conselho começa a organizar os comitês temáticos, que a gente chama. E aí depende muito do momento da empresa. Mas é muito comum que você tenha finanças de auditoria. Se a empresa estiver crescendo muito, você pode montar um de M&A, você pode montar um de estratégia. Os comitês, né? Comitês. É muito comum você ter um de gente e gestão, ou então pessoas. Enfim, às vezes tem vendas, tem inovação, depende do momento. Então, você faz isso pegando os conselheiros que têm mais experiência nessas áreas, você forma esses comitês, você pode convidar pessoas externas só para os comitês, também acontece, também são cargos remunerados, e esses comitês, eles tendem a se encontrar 4 a 6 vezes por ano, e aí são reuniões adicionais. Então, um comitê, ele se reúne, ele mergulha muito mais num tema. Por exemplo, vamos discutir um novo programa de ações, né, um stock option para a diretoria dessa empresa. O presidente joga esse tema lá para o comitê de pessoas ou de gente, né? Esse tema é discutido exaustivamente. Quando ele está maduro, aí o próprio comitê pauta no conselho. Olha, vamos levar. Já temos aqui uma opinião, geralmente ele recomenda uma validação, né, um encaminhamento, mas sempre o conselho é quem vai aprovar. Sem isso é muito difícil, porque os temas se tornaram muito técnicos. Há uns anos atrás começaram os comitês de ESG, né? Na sustentabilidade, quando começou a pegar muito mesmo, as empresas não sabiam lidar com isso, né? Então, se formou muito desses comitês. Isso é muito dinâmico. É um dos grandes trabalhos aí de quem organiza os conselhos.
Cara, legal. E quando eu já vi você usando um exemplo ali que tocar uma empresa é como se você estivesse dentro de uma aeronave, né? Já vi esse exemplo. Quais são os principais indicadores ali, os radares que você precisa ter ali, que você considera, para você poder ter essa visão global ali do negócio? Então, o mais importante é não deixar o combustível acabar, né? Boa. Então, sobretudo... Principal. E aí nós estamos falando de caixa, né? Isso. Então, sobretudo em momentos como a gente vive hoje, né? Aqui no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil, onde você tem realmente uma escassez, né? de liquidez, você que é empreendedor tem que tomar um cuidado danado com isso, né? Quanto que eu tenho de pista, né? Já que estamos no exemplo do avião, não é assim que a turma fala, né? Meu runway. Não é? Boa. Então, quanto eu tenho de pista... Óbvio que a lógica do empreendedor é diferente, porque ele está pensando muito em captar um próximo round, então eu tenho que percorrer, né, certos milestones para poder ter uma chance de captar um certo valor e tudo mais. Mas quando eu tenho uma empresa já estabelecida, seja ela uma empresa de menor porte, uma empresa de grande porte, essa preocupação é absolutamente essencial. Em tempos difíceis, mais ainda. Então, quanto que eu tenho de combustível reserva no meu tanque? Eu olho para o meu balanço. O que eu posso? Qual é um cenário adverso aqui que pode acontecer e o que eu posso... contar do ponto de vista de reserva. E aí eu estou falando de acesso a banco, reservas que eu tenho mesmo, capital disponível de sócios, porque o negócio pode realmente deteriorar com alguma rapidez. Agora, tirando isso, aí nós vamos olhar, né, os nossos indicadores. Eu me acostumei muito a olhar vendas e EBITDA. Eu acho que na maior parte das indústrias, EBITDA é uma métrica super importante, porque ela transforma, né, realmente dá um conceito de lucro operacional que é bem interessante. Margem EBITDA, margem de contribuição por produto ou por família de produtos. É onde você decide muito, né, sobre onde colocar mais recursos ou menos recursos, onde trocar uma pessoa que não está performando tão bem. Então, eu começo da margem, né, eu chego no meu EBITDA, eu tenho um lucro operacional que tem que ser suficiente para eu honrar os meus compromissos financeiros. Se eu sou uma empresa que alavanquei, que eu emprestei, né, para poder crescer, ou porque foi uma estratégia minha, no fim do dia, se aquele meu lucro operacional não dá conta de bancar as receitas... as despesas financeiras, porque eu tenho uma dívida desbalanceada, eu sou uma empresa muito alavancada, né? Num país com 15% de juros, sendo que, sei lá, 10% de juros reais, não é uma questão de se você vai ter dificuldade, é só de quando, né? Quando? Real. Eu perguntei do time, né? Quais são os seus critérios para trazer ali o teu par ali, né? Na hora de montar um conselho. Mas em empresa, o que você avalia quando você é convidado a participar do conselho de um negócio? Então, depende um pouco assim. Se for uma empresa que vai denotar responsabilidade fiduciária, só para a gente entender o que é isso, né? Empresas que são investidas ou que têm capital aberto, elas têm lá o seu estatuto, é público, né? E você assume, no momento que você assume um conselho, você assume responsabilidade no teu CPF, queira você ou não, tá? Então, por exemplo, quando aconteceu aquele acidente terrível lá de Brumadinho com a Vale, as pessoas que estavam no conselho, acho que até hoje, têm enormes dores de cabeça. Nossa. Né? Porque você está lá, você é, de certa forma, né, passível de ser responsabilizado e cabe uma discussão gigantesca. Então, se eu estou falando de uma empresa de porte maior, onde existe essa responsabilidade, a primeira coisa que eu vou olhar é a confiança que eu tenho nas pessoas. Quem né, que está tomando conta, quais são os acionistas, o nível de controle. Pensa na história das Americanas que a gente viu, né? Que situação ultra complexa. Chega um CEO novo, o CEO se depara com a situação, peraí, mas e aí, o que eu faço? Nossa, responsabilidade gigante ali, né? Pois é, isso é responsabilidade fiduciária, é seríssimo esse tipo de coisa, né? Impacta a vida de uma forma que às vezes leva anos, né? Então você tem que olhar muito isso. Se é um conselho em caráter mais consultivo, aí eu estou muito mais interessado no caráter, no sonho, na possibilidade da empresa... ali, né? Claro, da empresa prosperar mesmo. Ou então, às vezes ela está num momento de dificuldade, mas é uma empresa, sabe, que você olha e fala, puxa vida, vale a pena, né? Eu vou me envolver com isso aqui, eu vou tentar ajudar a superar qualquer barreira, mas tem um horizonte legal lá na frente, né? Tem um empreendedor legal, tem uma família bacana por trás, a turma quer fazer, né? E isso conta muito. Eu já vi muita gente falando que... Foi legal você falar sobre o empreendedor ali, né? Que pessoas investem nos fundadores, né? Nas pessoas e não, na verdade, na empresa, de fato, né? Isso também é um critério de escolha na hora que você vai entrar ali no conselho? Absolutamente sim. Absolutamente. Claro, estou falando agora do caso das empresas sim. onde você não tem tanta essa responsabilidade. Até porque nas empresas maiores, isso já foi muito compartilhado, né? Sim. Você já tem investidores, diretores variados e tal. Mas nas empresas, no estágio anterior, 70%, 80% tá naquela figura. É o cara que toca o bumbo, né? Tem um sonho bom? Tem um
se possível, né? Um background, já entregou. Sim. Às vezes é muito jovem, não tá na sua primeira jornada ali começando, né? Mas já tem um histórico, sabe se relacionar, tem uma boa narrativa, tem liderança, a turma segue, tem um plano bom. É óbvio que você vai olhar, é um setor onde você pode prosperar, as condições estão boas para prosperar, existe um plano, uma tese. Sim, mas no fim do dia isso tudo volta no empreendedor, né? Eu acho que é uma questão também de imagem, né? Assim, com quem que o Melzi quer grudar a imagem dele, né? É muito importante para quem tem uma jornada, tem uma história. E aí faz um link com aquele comentário anterior que a gente fez versus quem está sendo convocado para um conselho versus quem quer trabalhar como conselheiro, né? Porque quem quer trabalhar como conselheiro e a pessoa, de repente, está buscando essa fonte de receita, ela pode grudar em empresas que, eventualmente, ela nem deveria. Verdade. Mas quando alguém é convocado, mas tem reserva financeira, já construiu o seu legado, etc. e tal, ele pode analisar, assim, como o Melzi, olhar e falar assim, puxa vida, não tive muito match aqui com a ideia desses fundadores, etc. Até um pouco pior. Desculpa te cortar, mas até um pouco pior, porque essa discussão existe mesmo, tá? E é o que a gente dá o nome de independência. Nos conselhos mais estabelecidos, existe uma linha muito clara se você pode se chamar de independente ou não. Porque imagina essa situação que você está dizendo. Eu preciso, ou eu tenho uma relação de certa dependência com aquilo que eu vejo como quase um emprego. O quanto que eu posso ser sincero e honesto na hora de tomar uma decisão contrária àquilo que é trazida para a mesa pelo empreendedor? O quanto que eu vou defender um acionista minoritário que não está naquela mesa, porque não pode estar mesmo, né? Quanto que eu vou abrir mão dos meus próprios princípios para não bater frontalmente contra alguém que tem o poder de decidir a minha vida, nesse caso, econômica? Essa é uma discussão super pertinente. Tem naquele livro do Ogilvy, né, no Confissões de Publicitário, tem um trecho daquele livro lá que me marcou muito, que é uma hora que ele fala... Assim, o meu background, né, acadêmico, eu fiz economia e depois administração, mas sempre fui apaixonado por tecnologia, por marketing, comecei a posicionar site no Google, e daí começou a minha trajetória no marketing digital. Mas eu carreguei muito comigo alguns conceitos de boa gestão que eu aprendi lá de trás, porque eu não fiz a formação clássica publicitária, né? E depois, lendo os clássicos da publicidade, etc., o Ogilvy, ele falou um negócio no livro assim, que chegou uma conta muito grande para ele atender isso na época lá, e ele falou, eu não vou te atender. Eu não posso te atender. Ele falou, por quê? Porque se você entrar na minha agência, você vai responder por uma fatia tão grande do meu faturamento que eu não vou ter independência de dar o conselho que eu preciso para você. Então, por isso, eu estou te rejeitando e como cliente. Também, né? E essa foi uma das questões que sempre nortearam também a forma como eu toquei o meu negócio, de crescer de uma maneira um pouco mais orgânica e vagarosa, mas distribuindo os tickets por setores e FIIs que nunca me tornassem refém de um cliente. Né? Porque... A gente, como prestador de serviço consultivo, eu e você, se a gente se torna refém do cliente, acabou o nosso negócio, né? Acabou o nosso negócio. E vira um pouco dessa questão pressão... também da independência, como você falou. E veja, vamos não menosprezar, assim, a pressão que a corporação exerce sobre você. Você é do ramo de marketing e você está vendo o que está acontecendo em Cannes agora, né? Na história lá, enfim, não sei se chama de fraude ou não chama de fraude, mas a pressão por ganhar um prêmio é tão grande que as pessoas se submetem a fazer coisas que sabem que não devem fazer. E quando acaba sendo chamado ou descoberto, você se coloca numa situação perante o mundo extremamente desagradável. Agora, você imagina o que é uma empresa, por exemplo, de capital aberto, que todo trimestre tem que ir lá publicar seu resultado. E ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada pelo que ela entregou, ela vai ser julgada pelo que ela vai falar. E para além das questões econômicas, porque isso impacta, os executivos hoje ganham muito ou não em função da performance da empresa, das ações, né? Mas para além disso, o ego é um elemento super poderoso. Quando eu experimento o sucesso, quando eu olho, né, no espelho e vejo alguém maior do que eu deveria estar vendo, quando eu começo a achar que eu sou infalível, que eu sou bom, que eu tenho milhares, que eu fiz milhões, que eu transformei uma empresa, para mim o atalho mais próspero para o fracasso. E vai acontecer. Então, a história da pressão, e aí a gente volta um pouco à questão dos conselhos, né? É um papel fundamental de bons conselheiros, bons mentores, não deixar isso acontecer. Não deixar o empreendedor se achar Deus. Não deixar o CEO achar que é infalível e que tem as melhores decisões. Pode ser inteligentíssimo, pode ter super preparado, mas não pode ter essa atitude, que é muito diferente de ter ambição, hein? Autoconfiança é uma outra coisa. Agora, quando isso acontece, quando você se vê nessa armadilha, é um tremendo problema. E daí a solidão.
a solidão do CEO, a solidão do empreendedor, né? Muitas vezes te leva nessa direção. Mais um motivo para você estar cercado de um bom time, pessoas embaixo de você, que você respeite, que você diga tão bom, melhor que eu, que você não se incomode quando alguém vem e dá uma trombada em você e fala, pô, não, daqui que eu vou fazer, mas eu sou teu chefe. Autonomia, né? Você me contratou, eu trabalhei muito a vida inteira com autonomia. Não sei fazer diferente. Isso é muito importante. E até entrando nessa parte de autonomia, a gente estava conversando antes sobre essa questão de sócio. Eu perguntei se tinha sócio. Eu, na Vinta, eu não tenho, mas eu sou sócio de outros negócios. Já desfiz sociedade também, mas eu nunca tive problema com sócio. Eu acredito que isso aí seja até algo raro, né? Hoje acredito que sim. no Brasil. E aí, Melzi, você... Nessa questão de conselho, eu não sei na realidade do Renato, mas quais os cuidados que você colocaria ali para ter na hora dessa escolha do sócio? Afinal de contas, sociedade é um casamento, né? E aí, eu conheço pessoas que tiveram diversos problemas com sociedade ali depois, principalmente na hora de buscar um investidor, tentar trazer um terceiro ali para a companhia e não acontecer ali o deal justamente por conta da sociedade. Eu acho que são três itens que me vêm à cabeça, né? O primeiro é saber por que você quer um sócio. Para quê? O que eu estou procurando? É porque eu preciso de capital? É uma coisa. É porque eu preciso de um conhecimento específico ou ambas as anteriores? Então, essa autoanálise, né? Para quê? O que eu quero? Eu quero alguém que depois me ajude lá na frente a fazer uma saída pelo mercado de capitais e eu sozinho jamais saberia fazer. Então, essa pergunta é absolutamente fundamental. Segundo, dado que eu já sei para que eu quero, quais são as opções que eu tenho, né, dentro do leque de possibilidades de sócios, e aí quais os critérios que eu vou usar para escolher. E tem muito fit, tem muita empatia, tem muito ouvir de outras empresas ou empreendedores que foram investidos pelos meus investidores, né? Como é que foi a experiência. Então a escolha, que é o meu item número 2, né, a escolha do sócio, do investidor, seja um sócio pessoa física, seja um membro da família, ou então um sócio profissional, um private equity, um venture capital, né? É crucial. E terceiro, a hora que você decidiu, você apertou a mão, você tem que fazer um senhor contrato. Uhum. Né? E esse contrato tem que ser feito por gente que manja muito. Então, todas as proteções, porque eles vão saber fazer, né? Todas as proteções, desde os vetos que você vai conceder, os direitos, os deveres, as obrigações, porque quando você, de fato, contrata um sócio e é um casamento, o ponto é que esse sócio, ele tem um plano que não necessariamente é o mesmo que o seu. Né? Obviamente, se são pessoas da mesma idade, o mesmo sonho, é uma coisa. Mas quando eu trago, por exemplo, um sócio financeiro, um capitalista, um investidor profissional, 99% das vezes, o dinheiro que vai vir desse sócio não é dele. Ele captou esse dinheiro de terceiros. Né? Ele é um fundo. Uhum. Ele tem que devolver esse dinheiro um dia. E só tem um jeito dele devolver esse dinheiro. Fazendo mais. Ele tem que vender as participações dele. Isso aí. Ele tem que comprar barato e sai caro. Isso aí. Ele devolve essa diferença e fica com um pedaço para ele. E quanto maior a diferença, maior o pedaço dele. É assim que é o jogo dos fundos. Então, quando eu caso com um fundo, está escrito. É uma lei da natureza. Ele vai vender um dia. E aí tem umas clausulazinhas que aparecem lá, um tal de drag along, mas ele pode me arrastar junto. Uhum. Porque senão ele não consegue vender. Mas eu não quero vender, eu me arrependi, eu tenho 40 anos, eu tô cheio de amor para dar, eu não sei se eu quero mais. Cara, você já casou, cara. Já casou, irmão. Mas eu posso trazer esse papo um pouquinho para o chão aqui, porque Bora. É muito interessante isso que você tá falando, mas é bem nessa linha. Mas talvez assim, até pra gente jogar isso aqui para a realidade mais do empresariado, né? Da base, né? Que somos nós aqui. Pequenas e médias empresas, não grandes corporações. Não interessa, cara, se você fatura 500 mil reais ainda. Você tem que ter um acordo de sócios. Sim. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz em 2021. Comecei a construir em 2021. Depois que ele ficou pronto, você se pergunta como é que eu vivi sem isso até hoje. Né? Porque eu não vou saber dar os créditos para quem falou isso. Foi num dos podcasts do G4. Não sei se foi do Papo de Gestão do Extremos. Mas que alguém comentou, tudo que você entra rápido, você sai devagar. Tudo que você entra devagar, você sai rápido. É isso. Então, assim, e muitos, assim, a grande maioria, talvez 80%, 90% dos empresários que eu converso aqui não têm um acordo de sócios e também não entendem a urgência disso. Então, é quase como um seguro de carro, né?
ele só é urgente quando você bater o carro. Mas se você não tem ele quando você bater o carro, é tarde demais. É tão simples quanto isso. Então, por exemplo, quando você estava falando de EBITDA, né? Eu fiz um curso na GV em 2015, que foi um curso bem legal. Foi o Google que patrocinou pra gente um curso de gestão estratégica para agências. E um dos professores lá, ele falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Ele falou assim, você sabe quanto vale o apartamento que você mora? 2015, né? 10 anos. Faz tempo já. Aí todo mundo falou, sei. E a sua empresa, quanto ela vale? Você sabe de cabeça? E aí ninguém sabia. E aí a gente ficou assim, pô, ele falou, vocês têm que saber. Você tem que ter esse acompanhamento. Como é que você vai saber? Você, obviamente, tem que saber o teu EBITDA e você vai ter um multiplicador do teu mercado que você vai encontrar. Então, esse número ele pode não ser extremamente preciso, mas para construir um acordo de sócios, você precisa ter esse norte. Porque uma vez que você tem esse norte, o dia que alguém precisar sair, ele já sabe exatamente o quanto ele tem que receber. Proteção do caixa da empresa também. Então, eu nunca sei quando um sócio meu vai decidir sair da empresa. Mas quando ele decidir sair, eu não posso ter que pagar de uma vez só, porque eu tenho planos para a empresa, né? A gente definiu um planejamento estratégico que vai consumir caixa e eu tenho que usar esse caixa para cumprir meu plano. Então, como é que eu vou remunerar esse sócio que está saindo, que me ajudou a construir a empresa e ajudou a levar ela para o próximo patamar? Um plano de pagamento com mínimo de carência. E essa calibragem você vai fazer caso a caso. Mas quando você não tem isso, a cada saída de sócio é um trauma e vai ser uma briga e vai ser uma confusão. E construir um acordo de sócios é chato, é demorado, mas é melhor você ter essa discussão enquanto está tudo bem do que depois. Né? Então, quando eu construí meu partnership, isso foi muito bem acordado e agora que a gente admitiu 2 novos sócios, a gente revisitou, é uma coisa viva. O acordo de sócios é algo vivo. Toda vez que você vai admitir novos sócios, você percebe, essa cláusula aqui ela pode ser reajustada, essa aqui já não faz tanto sentido. E isso é uma realidade que para o pequeno e médio empresário ainda é uma coisa muito distante e que deveria ser matéria número 1. Assim, aquele contrato social que o contador faz, não serve para nada. Não serve para nada. O contrato social, às vezes você consegue colocar, quando há um pouco mais de precaução, você até coloca algumas cláusulas. Por exemplo, um direito de compra. Então, se você quiser vender para um terceiro, eu tenho o direito de comprar no mesmo valor, né? Mas você tem toda a razão. O acordo de acionistas é um instrumento, ainda mais um partnership, né? Ele é um instrumento muito mais elaborado que vai levar várias possibilidades em consideração. E aí não tem que ser um gênio da lâmpada, é copiar de alguém, né? Tem vários modelos. É muito interessante, sim. E os problemas são vários, né? Aí já é um tema de governança, porque não é só apenas com aquele sócio, né? Mas a gente monta uma sociedade e esquece que a vida vai passar, né? Então, quando você vai para a segunda geração, já não é mais a mesma coisa, né? E de repente você vai numa terceira geração, você tem 3 sócios originais, já são 12, né? Aqui, mas 4 já não querem, um foi ser médico, o outro não quer mais saber da empresa, mas, porra, todo mundo quer dividendos, porque a empresa vai bem, obrigado. Sim. Mas esse aqui quer mandar, o outro também acha que pode. Quer dizer, isso tudo são discussões, né, que tem a ver com governança. A governança é o ato de como eu governo uma empresa, né? É um muro, né? É o muro que ele fala. É o muro. E é regido por instrumentos, né? Numa empresa grande, como o estatuto, numa empresa menor, o contrato social, eles são equivalentes, mas, sobretudo, por um bom acordo de sócios, um acordo de acionistas, que, inclusive, em empresas públicas são públicos. Você tem que dizer, numa empresa que tem, né, acionistas minoritários, você tem que dizer, olha, nós 3 aqui temos um acordo de acionista, é válido até tal dia e tem tais características. Entendi. Você vê como é sério. Legal, eu já vi não lembro agora também quem disse, que você tem que construir um contrato como se fossem os piores inimigos para que vocês sejam para sempre amigos. Não sei se na prática funciona exatamente assim, mas faz sentido, né? Faz porque, como qualquer contrato na vida, você tende a ser negligente porque você acha que você nunca vai usar. Sim. Então a gente lê muito mal. Ah, não, pô, a gente é brother. Na emoção, né? Estamos fazendo aqui junto, né? Estamos aqui, saímos junto, família, não sei o quê. Mas não pode ser assim. O tempo vai passando, né? Você tem que realmente pensar que as coisas podem mudar e não é maldade de ninguém, né? Ao longo da vida, o processo de autoconhecimento faz com que a gente mude. Coisas que eram importantes antes não são mais agora. Horizonte de tempo muda muito, né? Noções de risco mudam muito. É diferente. Eu tenho um filho, não tenho um filho. Eu estou doente, minha família precisa de mim, não precisa de mim. Eu quero ir embora do país. As coisas mudam, né? Então é bom contratar, sim. Sim. Ô Mel, você atua nos 2 lados, executivo e conselho. Eu acho que daquilo que você tinha comentado, dessa epidemia de conselho, é muito por conta dessa romantização de aconselhar, né? Por isso que tem muita gente muito jovem querendo ir pro conselho. Olhando para esses 2... Desculpa complementar a sua pergunta. Eu enxergo assim, a romantização do aconselhamento, o pouco, assim, a expectativa de trabalhar pouco ser muito bem remunerado. Eu acho que isso daí... E uma autopercepção
um pouco exacerbada de que você está apto a aconselhar alguém e, de repente, ninguém reconheceu isso em você, mas você próprio reconheceu isso em si, o que para mim é um absurdo por si só, né? Mas... exatamente. Até me puxou um negócio que o pessoal fala muito do ser antes de ter, né? Eu acho que eles estão levando isso muito a sério. Sim, o fake it until you make it. Né? Exatamente. Mas aí, até para trazer o pessoal um pouco pro chão, né? Ali pra terra, até por conta de que empreender também não é fácil. Então, tem muita gente que trabalha em uma boa companhia e aí quer sair dali para empreender, mas não faz ideia do quão desafiador é. Eu queria que você trouxesse para a gente as frustrações ali dos dois lados da moeda, tanto do executivo e também do aconselhar. O aconselhar, o grande problema é que você acha, e aí vamos partir do princípio que quem está aconselhando, nesse caso, tem todos os requisitos, né? Tem a experiência, tem a maturidade... Mas às vezes é muito frustrante, porque você acha que você sabe a solução. Você começa a pensar, puxa vida, tem que fazer assim. E às vezes é meio óbvio mesmo, né? Mas parte do seu trabalho é não fazer. Parte do seu trabalho é entender que o seu trabalho é convencer alguém a fazer. O que é muito mais difícil se segurar, do que eu falar, vem cá, daqui que eu faço isso aqui. Senta comigo aqui uma tarde e eu te explico. A tendência do ser humano é sempre essa, é simplista. Às vezes, se você está percebendo uma situação de crise, talvez você tenha que fazer isso. Mas aí é outro nome, é uma intervenção. Tem outros caminhos para fazer isso, tem até técnicas que pode gerar um estresse, um ruído muito grande, mas também é uma responsabilidade. Tirando esses casos mais extremos, o exercício do conselheiro é aconselhar. E quando eu aconselho, eu não faço. E às vezes isso é muito frustrante. Principalmente quando eu não tenho ainda, né, o gray hair, né? Quando eu ainda estou naquela fase que eu estou com o hormônio em alta. Não, mas peraí, eu trabalhava 16 horas e tal. Cara, não é. É do jeito daquela turma. Eles são executores hoje, né? Ou você entende, influencia, tem que ou ter é melhor essa você... humildade, né? Claro. Do lado de lá, do lado do executivo, você sempre tem uma percepção de que as coisas se tornam muito lentas a partir do momento em que a empresa cresce. Isso é inevitável, né? E, em parte, é verdadeiro e tem que ser aceito pelo executivo. Eu achar que eu vou tocar uma empresa, né, que hoje fatura 2,5 bilhões de reais, igual eu tocava quando ela faturou 5 milhões, desculpe, não vai. Não pode, não dá. Então, essa negociação constante com o seu conselho, dos graus de liberdade, do respeito, das alçadas, até onde você vai, como que você cria as interlocuções necessárias, também no executivo vem muito com maturidade. Quando eu não tenho ainda essa consciência toda, eu me frustro com alguma rapidez. Falo, pô, mas agora tudo demora muito, e aí eu passo isso para baixo, que é pior ainda. Uhum. Como eu não consigo resolver, porque eu não negociei bem, eu não tenho autonomia muitas vezes, né? Das salas, né? Tem aquela questão do exemplo das salas, né? Mas aí quando eu deixo isso passar, né? A percepção que vai gerando no time é que a empresa agora tá, não, veja bem, não é mais nada igual antes. Óbvio que não pode ser igual antes, mas esse equilíbrio, né, também faz parte do trabalho, aí do conjunto, né, muito do presidente do conselho com o presidente da companhia. Se não tem essa sintonia, fica difícil. Mas olha, gera muita frustração. Muita. Porque você começa a pensar que tudo é burocracia, mas tudo tem que ir para o conselho. Uma boa parte tem que ir para o conselho, né? Quem mandou você abrir capital? Não foi legal? Botou puta grana no bolso, tem aí IPO, ficou famoso, mas você acha o quê? Que é igual? Não é igual. E tem como o conselho vetar alguma ação ali do fundador ou do CEO? Muito claro, assim. A intervenção, né, que você comentou. Veja, se nós estamos falando de um CEO, que é o que a gente chama de mercado, né? Uhum. Que não é um acionista controlador, não é um acionista majoritário, isso é dado, né? Isso acontece a qualquer momento. O conselho tem essa autonomia total, né? Se você tem um founder que é CEO, mas que já não tem mais o controle, no mínimo ele está compartilhado, e aí tem vários exemplos, né? Para a gente ver aí todo dia na mídia, nessas discussões. O conselho ainda exerce poder. Obviamente é um pouco mais complicado. Agora, quando você tem um empreendedor, né, que é o founder, tem lá 70%, 80%, e é CEO, não. O conselho não vai evitar, né? Mas aí você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui então? Para que você me quer aqui? Se eu falo A, você faz B. Eu falo C, você faz D. Mas em grande parte dos casos, o conselho tem poder. O conselho que escolhe o CEO. Se você está numa empresa maior e você é um acionista, você não escolhe o CEO, você escolhe o conselheiro. Já teve algum caso ali que vocês tiveram que aconselhar, por exemplo, ter essa sucessão e aí teve um desconforto da parte do CEO que estava ali na ponta? Já teve, já vivenciei, inclusive como conselheiro. E também é uma decisão que não é sua.
De novo, se você tem investidores que estão compartilhando controle, e compartilhar controle não é ter mais ações, né? Por exemplo, tem um acordo de acionistas que quando você assinou lá atrás, ele diz que, por exemplo, a escolha de um diretor, né, CEO, tem que ser comum. Ele já te deu o poder, mas eu tenho 30 e o outro tem 60, não importa. O acordo está dizendo que é assim. Né? Então, se o controle é compartilhado, a discussão vai existir, mas se o controle não é, aí é um processo de convencimento, né? É preciso mostrar para essa pessoa que em benefício da empresa, em benefício dele ou dela mesmo, é necessário começar um processo cuidadoso, né, de sucessão, com uma migração para um conselho. E dá para fazer. Obviamente é um trabalho bastante complicado de fazer e aí é onde a experiência é tudo. Você não vai fazer isso na força. Entendi. Posso fazer uma lá? Em cima desse daí que ele... É uma dúvida que eu tenho e que aí você vai saber tirar. Eu já vi, por exemplo, o próprio Barsi falando de que ele não... Uma das teses deles... E eu acho muito incrível quando o Barsi fala, porque ele fala de uma maneira muito simples as teses de investimento dele. É uma enciclopédia, né? Mas só ele consegue fazer aquilo. Mas ele é muito simples quando ele fala. Mas eu acho que o grande ativo que ele tem é a paciência, né? Mas ele fala muito sobre, por exemplo, assim, eles não investem em corporations, né? Então, assim, eles gostam de empresa de dono. E uma das coisas que a gente viu nos últimos 40, 50 anos, né, foi a ascensão da China. E a China basicamente é um país de dono, podemos falar assim, né? Então, é um país que não é uma democracia, é um país que tem... Então, ele consegue traçar planos quinquenais, ele consegue, por exemplo, olha, nós queremos projetar essa cidade aqui, ela vai ser um parque industrial pelos próximos 15 anos e esse plano de fato se efetiva porque não há essa troca de governos a cada 4 anos, em que um negligencia o plano do anterior. Então, temos pesos e contrapesos para esses sistemas de governo. Na democracia, a gente tem, de repente, um controle de um governo único que pode vir a fazer algo que a sociedade não queira. E numa democracia também, a gente também tem uma morosidade maior, né? E eu faço esse paralelo um pouco, e aí depois você me diga se eu estou fazendo bobagem ou não, com corporation versus uma empresa de dono, né? Então, por exemplo, do mesmo jeito que na democracia a gente tem um governo que entra e o próximo ele desfaz o que o outro fez e começa a fazer o que ele quer, e depois tem outra alternância, assim por diante. Quando você tem uma corporation, você tem os private equities ali que entram, ou os fundos que entram, exatamente com essa tese de valorizar o seu share e sair com um determinado momento de tempo, porque eles têm que sair para executar o lucro deles. E isso, eventualmente, remove essa visão muito longo prazista, né, da companhia, porque a empresa está preocupada ali com os seus próximos 5 a 10 anos e não com os próximos 40 anos. O que é o oposto de uma empresa de donos, uma empresa que a família ainda controla, muito embora ela ainda não precise fazer a gestão, né? Ela tem uma gestão profissional, tem um conselho, tem um CEO, tem uma camada de C-levels, mas de repente é uma família que está enxergando, ou um grupo de controladores ali que enxergam como essa empresa vai estar aqui ao longo dos próximos 30, 40, 50 anos. Então, como que você enxerga, né, pela visão de alguém que já foi CEO e participa de conselhos, a diferença entre esses dois tipos de empresa? E se essa comparação de democracia e, de repente, um poder mais centralizado é válido ou não, né? Essa relação de curto e longo prazo. Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho que é válido. Eu tenho uma opinião bastante, talvez, rígida sobre isso, que é o seguinte. Deixa até a China de lado, mas compara com os Estados Unidos. Você tem nos Estados Unidos N corporations. Aliás, lá é raro o contrário, né? As empresas grandes, né? As S&Ps ali, enfim, são empresas que já não tem mais, né? Há muito tempo já não tem mais uma figura de... Quem tem mais ações tem 3%, 4% ou 5%, né? Corporations puras, né? Só que ali você tem pelo menos duas grandes diferenças. A primeira, essa estabilidade. Por mais que ali você tenha republicanos e democratas e hoje parece, né, haver uma assimetria maior, não se compara do ponto de vista de volatilidade. Então ali existe uma continuidade. Existe também o mercado de capitais que é muito mais maduro. Então as regras são muito claras, as decisões, as jurisdições, as jurisprudências, tudo ali já foi, de certa forma, né, forjado ao longo de, sei lá, 50, 80, 100 anos, em torno das corporations. E mais, os próprios executivos que ascendem, né, que chegam ali, eles têm muito esse jeito do dono. Eles são muito a cara da empresa. Um Jack Welch, né, foi lá atrás, enfim. Você olha para os executivos, claro que hoje em dia a gente tem as big techs, a gente ainda enxerga aí os founders, né, o Zuckerberg, o Musk. Mas para pensar as empresas tradicionais mesmo, americanas, né, as que estão ali há mais 2, 3 décadas, os executivos se tornam referência. Então, existe isso lá. E não existe isso aqui. Aqui a gente tem uma ultra volatilidade, que é para deixar qualquer um absolutamente
maluco. Você não faz plano, não tem como. Né? A gente brinca, mas é muito sério. É um país que até o passado é incerto. Os caras mudam as coisas para trás. Pedro, faz o Pedro Malanza aí, né? No Brasil, até o passado. Até o passado é incerto, foi o Malan, lá atrás. E aí você está nesse meio, você tem que tocar a sua empresa com milhares de pessoas, uma responsabilidade absurda, clientes para lá, para cá, investidor, você tem que dar dinheiro, você tem que cuidar da sua vida também, porque você também precisa, né, rentabilizar, e você está no meio dessa ciranda toda, uma bagunça jurídica cada vez maior, as coisas vão e voltam, né? Eu tenho certo que é muito difícil você gerar valor no Brasil hoje sem a figura de um controlador. Tenho muito certo isso. Se você perguntar hoje se eu seria CEO de uma corporation no Brasil, eu pensaria 10 vezes. Acho que sim, mas a um preço diferente. Por quê? A geração de valor num país tão volátil, para mim, ela tem dois lados. Falando de empresas maiores agora, né? Ou você dá uma sorte danada, tipo, acertei o timing certinho, né? Entrei aqui, saí ali, no mês seguinte alguém fez uma lei nova, o mercado virou, acabou a porcaria toda, mas eu já realizei, tô feliz, vou embora. Né? Então esse é um caminho difícil, né? Você dá sorte, ou você lê muito bem. Tem gente que eu acho que lê, mas puxa vida, tem que dar tanta coisa certa, né? Agora, na outra ponta, se você é um cara longo prazista, isso vira vantagem para você. Porque se você souber jogar o jogo e esperar, e nos momentos de bonança você ter um pouco mais de cuidado, na hora que o negócio afunda, você é rei. Você é um consolidador, você ganha market share, você rouba talentos, você vira dominante ali. Então, se eu tenho uma figura de um controlador, eu aceito um projeto de longo prazo. E eu aceito uma remuneração vinculada a esse projeto de longo prazo. Vamos ser sócios juntos. Vamos viver 10 anos, 15 anos aqui. Na ausência disso, hoje em dia todo mundo quer se proteger. Então, ó, tá bom, vamos negociar aqui um pacote totalmente diferente, porque eu não controlo nem você. Né? Então, sim, eu acho que aqui no Brasil é muito difícil, mais um ponto para o nosso investidor maior aqui no Brasil. Legal. Eu já vi o Napoli falando justamente nessa parte de planejamento estratégico, que uma das perguntas, ou talvez a principal ali no início, é justamente você entender a quem você serve, né? Que aí você consegue trilhar, pelo menos iniciar essa caminhada para você ter um plano ali e um negócio perene, né? E voltando ali para as pequenas e médias empresas, eu já vi você falar sobre o kit empresarial. Sim. Né? Queria que você explicasse para a nossa audiência o que é isso, né? O que o empreendedor precisa ter para chegar nesse kit. Então, quando eu comecei a frequentar muito o G4, né, eu adorei e adoro, porque eu acabei conhecendo pessoas, né, como vocês ali, e eu vivi toda a minha vida dentro das grandes empresas, mas eu tenho uma origem classe média, como eu falei, e uma empresa classe média, que existe até hoje, foi criada pelo meu pai, minha mãe. Minha mãe tem 88 anos, trabalha lá até hoje. É uma empresa pequena lá em São José. Então eu tenho esse DNA. E aqui eu encontrei de novo esse DNA. Né? E eu começo a conversar com gente que é absolutamente necessária para o Brasil, porque eu falo que esse é o Brasil real, esse é o Brasil que tem que dar certo. São as lideranças, né, locais, regionais, são as empresas aí que estão fazendo seus 5, 10, 15, 20 milhões, algumas 100, 200. Você começa a bater com essas empresas, conhece pessoas incríveis, valoriza mais ainda do que eu já valorizava e diz, puxa vida, agora que eu entendo como é mesmo o jogo, né? Você diz assim, puxa, como que esses caras dão conta? Se numa empresa, com todas as condições como as que eu trabalhei, já é super difícil navegar naquele mar revolto, que dirá você numa casca de noz ali, né? Tendo que se virar. Então eu me encantei, eu comecei a vir. E aí eu comecei, quando você começa a fazer muita mentoria, ou enfim, aula, você começa a traduzir melhor todo o seu conhecimento, né? E no meu caso são quase 35 anos já rodando, né? Então, o kit é uma tradução, de certa forma, né? São 7 elementos, e um 8º, que é o resultado deles, né? Mas são 7 elementos, que é governança, estratégia, conselho de administração, planejamento estratégico, diretoria executiva, processos, modelo de operação, né? Sistema de gestão. São 7 itens, cada um deles eu vou criando uma suíte, por exemplo, dentro do governança tem lá acordo de acionistas, né? E eu vou dizendo, olha, entre você ter um bom negócio quando você começa aqui e você ser um bom empreendedor e um dia você ter uma boa empresa e ser um bom empresário, existe um kit. E você precisa gradativamente ir adotando ferramentas. Eu não vou fazer todos os processos. Não faz sentido, John. Eu vou travar a empresa completamente. Mas eu também não quero, né, ter uma empresa que não sabe nem fazer uma compra direito. Né? Então, à medida que eu vou evoluindo, eu preciso ir implementando mais soluções do kit. E na primeira fala que eu fiz isso, eu até brinquei. Né? Olha, cuidado.
que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Se eu errar para os dois lados aqui é ruim, eu não quero errar nem para lá nem para cá. Então, a ideia do kit é justamente permitir que você que bolou um bom negócio, é um herói, é um empreendedor, um vitorioso, um sobrevivente, possa, à medida que esse negócio avança, ir transformando isso numa boa empresa e você também mudar. Deixar de ser aquele empreendedor que resolve tudo, né? Que mata no peito ali, né? E passar a ter, de fato, um conceito empresarial. E eu falo que o 8º elemento, que é o resultado disso tudo, é a cultura. Se eu passo muitos anos repetindo, né? Essas mesmas coisas, esses mesmos ciclos, os mesmos rituais, criando soluções, implementando o kit, em algum dia, né? Algum dia eu acordo, eu olho assim no espelho e digo, puxa vida, acho que eu tenho uma cultura para chamar de minha. E aí eu vou lá e coloco no papel e saio fazendo as minhas palestras de cultura. Legal, deixa eu anotar de novo então. Governança, estratégia. Governança porque começa com sócios. Boa. Sócios definem uma estratégia. Estratégia é o que eu quero fazer. O Napoli fala muito isso. Fala. É a diferença, inclusive, da estratégia e do plano, né? Do plano. Aí, se eu tenho uma estratégia, eu posso convidar um conselho, mentores, pessoas que vão me ajudar a colocar isso para andar. Que, por sua vez, vão desenvolver um plano estratégico para isso. E o plano é o quê? É o quê? O como, né? Mas quem executa não é o conselho, quem é? Executivo. É diretor executivo. Então, quem vai montar a diretoria executiva? O conselho. Por isso que eu sigo essa ordem, Tem que ter uma sinergia. Exatamente. E o conselho, por sua vez... Perdão, a diretoria, por sua vez, também não faz sozinha. Então, ela vai montar processos, vai definir os modelos que eu chamo de operação, o que eu faço central, o que eu não faço, se eu uso um RP, se eu não uso, se eu faço in-house, eu faço outsourcing, se eu digitalizo ou não, que canais que eu vou, isso é tudo modelo. Isso é diretoria, né? Faz, que eu chamo de processos, tá? E, por fim, o sistema de gestão, que aí é todo um arcabouço de sistemas de incentivo, de metas, né? De rotinas, de monitoramento, de feedback, recompensa, que é quando a máquina começa a gerar sozinha, né? É o hardware. E aí a cultura é o software, que resulta disso tudo, né? Legal. Tem mais aí? Cara, eu queria fazer uma pergunta, puxar ali pro comecinho da conversa. Do off, lá antes do... Não, uma coisa que ele citou também Legal. no podcast com o Nardon. E ele começou contando um pouco da história da vida dele. E aí, se não me engano, com 26 para 27 anos, você foi fazer seu MBA, certo? Foi. Você encara... e aí eu queria explorar isso um pouco mais, porque você citou assim... Naquela época, final dos anos 80 ou 90 ali e tal, não era uma época boa para empreender no Brasil, de fato não era mesmo, né? Eu nasci em 85, até estava comentando com a minha mãe, tem essas recordações assim de eu com 5 aninhos, cada ida no mercado era uma... Preço diferente. Nossa, né? era assim, aqueles carros enormes, aí fazia compra com 4 carrinhos, era um trabalho enorme. Eu fiz isso também. Carregar dispensa, assim, era outro Brasil, né? E a minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, que, por exemplo, assim, ela não consegue ainda entender como que você mora num apartamento pequeno e faz uma compra de pequenininho, de pouca coisa, né? Porque a mentalidade ainda tá ali. Então, era um Brasil realmente muito complicado para empreender. Mas eu enxergo na tua história ali que você empreendeu. Você não fez não construiu uma empresa, um business ali com 26 anos, mas a partir do momento que você saiu do conforto onde você estava, e pelo que você contou, né? Você falou, poxa, eu vim de uma família de classe média, que é uma definição muito próxima com o que eu tive. Não sobrava nada e não faltava nada. Nunca me faltou nada, mas também não sobrava nada. Sim, então, tivemos acesso ao que a gente precisou ali para prosperar, mas nunca ao excedente, né? E você decidiu fazer um MBA em Stanford, que é uma coisa caríssima. E aí você até citou que em algum momento você foi cumprir ali um período de trabalho ali em Manhattan, em Nova York, para conseguir pagar o próximo ano, né? Então, assim, você, de fato, ali se assumiu quase um risco de um empreendimento, de alguma maneira, né? Você comprou algo que você não podia pagar, imaginando que algum dia você ia conseguir devolver esse dinheiro, contraiu dívida e etc. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui qual foi a sensação que você teve ali, né? Do Melzi com 26 anos, que veio do interior, que depois veio aqui para São Paulo, estava trabalhando lá em Guarulhos, e aí com 26 anos decide ir para Califórnia, se endivida. Frio na barriga. E né? aí fica assim, pô, será que eu... Porque imagina que assim, é óbvio que você fez isso com algum grau de confiança. Sim. Mas nada é 100% certo na vida. Você poderia, eventualmente... Porque a gente conta muito sobre... No próprio G4, em todos os lugares, assim, tá cheio de empreendedor contando sua história de sucesso, mas pouco contando a história de fracasso, né? Então, sim, boa. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, talvez porque essa pessoa esteja imersa ali num limbo, alguém que também foi, se endividou, fez o MBA, voltou, não conseguiu ascender na carreira, ficou com uma baita de uma dívida e a gente nunca ouviu esse cara no podcast, porque ele nunca foi. Assim como tem empreendedor que também quebrou e a gente só escuta a história dele depois que ele deu a volta por cima. Deu a volta por cima, né? Exatamente. Então eu queria saber, assim, quais foram as suas sensações naquela época, assim, cara, será que eu tô fazendo a escolha certa? Olha o tamanho da dívida que eu tô assumindo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? É a grande reflexão, passa um filme na cabeça, né? Quando eu era
presidente da Estácio, né, um dia me convidaram, a antiga Ernst Young, né, a UI hoje, que é um super brand global, né, eles têm um prêmio de empreendedor do ano. E me chamaram para ganhar o prêmio um ano. Eu falei, mas eu não sou empreendedor. Aí eles falaram, não, nós criamos uma categoria aqui que chama Executivo Empreendedor. E, de fato, tem até hoje. E você vai ser o primeiro que vai ganhar. Porque tinha acontecido um problema grande com a Faculdade de Medicina da Gama Filho naquela época. E a Estácio resolveu um problema incrível ali. E eu, de fato, eu tive um papel interessante nisso e ficou, né? E aí pô, veio aquele, não, mas tem que ser muito empreendedor para essas coisas, mesmo sendo executivo. E aí eu fui receber o prêmio e entendi que grandes executivos são, sim, empreendedores, né? E você dá um passo atrás. E foi, acho que aí que eu comecei a perceber que a minha própria vida tinha sido levada assim, né? Quando lá atrás eu me propus a fazer de mim mesmo, de certa forma, um produto, né? Era como criar uma empresa, só que a empresa era eu, né? E eu tinha que criar as condições necessárias para poder, de certa forma, atingir o meu objetivo, né? O Napoli sempre fala, as empresas, na verdade, elas são meio, né? Sim. Nas falas dele que são muito sábias, né? As empresas, elas são meio, para que você atinja certos objetivos, seus sócios, sua família, né? E se eu estava tratando a mim mesmo como empresa, eu também tinha os meus objetivos com a minha própria empreitada, né? Sim. Quando chega no MBA, é fácil essa pergunta pelo seguinte, eu tinha muito claro, assim, cada vez mais, né, foi ficando evidente para mim o que eram essas lacunas. Os conhecimentos, eu olhava para pessoas que tinham chegado lá e eu via com clareza o que eu não tinha, né? E aí, competências, a grosso modo, você tem dois eixos, né? Você tem competências que são funcionais ou técnicas. Então, para eu ser CEO, cara, eu vou ter que saber contabilidade e finanças. Que jeito? Não dá, né? Então, eu vou ter que aprender isso. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso trabalhar na área, né? Em algum momento. Não tem jeito. Eu vou ter que saber administração, eu vou ter que saber operações, pelo menos alguma coisa de marketing e vendas, não é isso? Sim. Isso é funcional. Mas existe um outro eixo, que são competências que eu chamo de atitudinais, comportamentais, né? Cara, e essas você vive. Não tem muito como. Você pode ler, mas você tem que viver. Trincheira, né? Trincheira. Você tem que estar do lado de... Por isso que a experiência, né, no fim do dia conta muito. Você tem que viver ao lado de pessoas que têm isso. Porque você tem que observá-las. Você tem que entender um pouco, né, do que tem por trás, as motivações, as crenças, os valores, né? Por que as pessoas são essas lideranças, né? Não é à toa, não é... O que está por trás daquilo, né? E quando eu entendi isso, eu comecei a buscar experiências que ajudariam nesses dois eixos. E o MBA era uma grande resposta para isso. Enorme resposta. Estar perto de, desde potenciais prêmio Nobel, os caras que estavam na minha turma, potencialmente se tornariam grandes pessoas, né? Professores. Eu ia conhecer grandes CEOs, como de fato ali você está exposto a tudo, né? Para não falar nas competências técnicas funcionais. Então, para mim, foi no-brainer. Decidi ir. Eu só não sabia que eu ia entrar numa escola tão boa. Mas decidi ir. Era absolutamente claro. Tanto é que, até hoje, se algum jovem me pergunta, mas será que eu tenho que fazer um MBA? Eu sempre digo assim, olha, se você não sabe, não vai. Porque você tem que ter um motivo claro. O que você está buscando? Ele tem que responder um problema seu. Então, para mim, respondeu. Então, eu não tinha 2% do recurso necessário. Naquela época eram $125 mil o budget. Hoje é o dobro. Mas eu não tinha nada disso, né? Hoje em MBA externo foi uns $250k de dólar. Dobrou, mais ou menos. Naquela época era 125 mil, não estava nem perto de ter isso. E o que eu tinha guardado eu gastei na minha preparação, porque é caro para conseguir ser aprovado. Então eu zerei. Então eu tive que tomar tudo de dívida mesmo, né? Mas certeza você nunca tem, convicção você tem que ter, senão você não toma risco. Dito isso, no MBA... Esse é o seu lado empreendedor. Pois é. Bom, bem falado. Ué. No MBA desses muito top, a chance de você se dar mal é baixa. Mas acontece muito hoje, principalmente nos Estados Unidos, tem muita discussão em cima das universidades, do do undergrad, né? Que é quando você vai fazer a faculdade, ficaram muito caras, os alunos tomam dívidas muito, muito grandes, né? Porque os tuitions ali subiram muito, e hoje em dia a conta não fecha mais. Então, hoje tem uma grande discussão no mercado americano se ainda vale a pena fazer uma faculdade. Tem muita gente hoje, até por conta da IA, né? Voltando a fazer coisas como, sei lá, solda, ar-condicionado, porque estão ganhando muito mais dinheiro fazendo isso do que aprendendo algum papel, né, administrativo que depois não vai conseguir sequer pagar a sua dívida, né? Então, tem história, assim, desse lado, tá? Cara, que legal. Cara. Antes da gente ir pro final, só para fazer um recorte aqui. Você teve um plano A e foi, né? Não tinha outro plano. A gente estava falando no início, aliás, antes, né, no off ali, de esporte. E eu, por exemplo, acredito muito que o empreendedor ele tem que ter esse autodrive, essa autocobrança, essa autodisciplina
para que ele seja uma alta performance, tanto na parte profissional, mas também, é claro, se a vida pessoal dele estiver ruim, né, a saúde dele estiver ruim, eu acredito que o profissional acaba tendo um colateral, um grande colateral. E, bom, eu gosto, né, muito de surfar, tô no jiu-jitsu também, musculação. Renato é um praticante aí de... Eu sempre joguei tênis. Sempre jogou tênis. Faço musculação por obrigação, para conseguir jogar tênis. Exatamente. Você acredita nisso também, Melzi? Muito, né? Eu disse para vocês, eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por esportes, né? Para mim, se eu tivesse qualquer talento, eu teria tentado, assim. Eu acho que não existe fascínio maior do que um atleta jogar uns Jogos Olímpicos e se puder então medalhar, eu não consigo imaginar assim a sensação, né? Mas eu fui realista, né? Então eu vi que não dava para mim, né? Enfim, mas muitos anos depois, quando eu comecei a ter um pouco de estabilidade financeira, eu comecei a ajudar o esporte, né? E por que eu fiz isso? Porque eu acho que o give back é uma virtude muito interessante, que a gente não fica falando, não deve, né? Mas, na minha opinião, a gente deve praticar, né? Tem várias formas de você fazer a sua ajuda, ajudar o próximo, né? Às vezes você faz com pessoas mais próximas, cada um tem as suas causas. E eu decidi que eu ia fazer isso mais pelo esporte, né? Não faço só pelo esporte, eu tenho outras causas também, outras iniciativas importantes, mas o esporte para mim... E eu adoro tênis também, né? Eu acabei me envolvendo com tênis por causa de um familiar que jogava e eu comecei a apoiar e daqui a pouco eu fui morar no Rio de Janeiro e acabou que eu conhecia, nessa época eu nem jogava, eu amava, né? Conhecia tudo o esporte, mas não jogava. Eu acabei conhecendo um excelente treinador, que muita gente do tênis conhece, que é o Gringo, ele faz uns blogs, é doidão, o Walter Predic, mano, é um cara muito, muito bacana, viramos irmãos. E ele tinha sido treinador lá das antigas, o Dácio Campos. E ele estava meio parado com tênis esportivo e acabou que a gente se gostou muito e criamos uma academia que chama-se Tênis Root, né? A Rota do Tênis. Que para muitos é a principal, ou uma das principais academias, né, de alto rendimento de competição no Brasil. Então ali, desde o Thiago Monteiro, o Thiago Wilde, o Fonseca sempre treina lá, embora ele seja formado no Country lá no Rio de Janeiro, a Bia... Toda essa molecada passou por lá ou está lá, né? Dos meninos mais jovens aí tem o Putinelli, o João Lucas, tem um monte deles aí, o Wade, todo mundo está por lá, né? E foi um ambiente que eu criei com o princípio de que eu dizia para eles assim, olha, nós aqui da vida empresarial, né? Há muito tempo a gente descobriu que a gente tem um monte de coisa para copiar, né? No esporte. Então a gente vai lá, chama o Bernardinho, chama o Oscar, a palestra. Eu falei, vamos fazer o contrário? E se eu ensinar vocês a ganharem conceitos empresariais para tocar uma academia de uma forma economicamente viável, né? De forma que você possa fazer alto rendimento e não tenha só que dar aula para pessoas mais ricas, né? Que vão te pagar um valor, né, maior. E aí nasceu essa academia, já tem 16 anos, né? Formou o Thiago Wilde, né? Que foi campeão de Grand Slam juvenil. Enfim, já temos um monte de Demoliner, um monte de gente treina lá. O Duda Matos e o João Zuetti, né? São os treinadores principais. É um espetáculo essa academia, né? E aí eu comecei a jogar. E eu comecei a jogar já com 34 para 35. Horrível, porque é muito difícil aprender adulto, você não tem fluidez, né? Mas eu tenho bons professores, então até que eu me viro bem. E por conta desse projeto, né? Através dele, na verdade, eu acabei fazendo muita coisa legal, né? Não só eu na pessoa física, mas através da academia, eu não sei quantos jovens a gente mandou estudar nos Estados Unidos. Que legal, cara. Com bolsa, com college, quantos a gente ajudou. E mais adiante a própria Estácio, né? Acabou fazendo essa bandeira, né? Do esporte olímpico, né? Então, eu te diria que grande parte dos tenistas que vocês conhecem estudaram na Estácio. Eu vou começar a treinar também então, hein, Renato? Aí eu vou marcar um desafio aí com o Melzi valendo aí alguma coisa. Só não me chama pra surfar, que eu não, tranquilo. Afundo igual um... Me dê um tempinho aí pra treinar que a gente vai... O Melzi já tá jogando uns 15 anos, eu vou postar nele, hein, Rafa? Tô engano bem, hein? Tá bom, então, vamos ver, hein? Eu sou um talento, cara. Mas vamos lá. Ô, Melzi, a gente vai pro final aqui. Queria fazer um bate-bola contigo, beleza? Tem 3 perguntinhas aqui que a gente faz no final. Melzi, se fosse para você refazer ali um momento profissional da tua vida, qual seria? Eu teria prestado muito mais atenção na minha época da Estácio, né? No papel da governança. Eu já sabia que era importante. Eu sempre entendi que não era uma missão minha, porque eu era executivo, eu tinha sido alçado, né? E, de fato, o executivo não tem muito papel nisso, né? Mas a Estácio se tornou uma corporation, né? Em algum momento. E na hora que veio a primeira grande crise, que também dei azar, né? Foi logo a da Dilma, foi uma crise de proporções bíblicas, né? A verdade é que a gente ficou muito exposto, né? E um projeto de quase 10 anos ali, ultra vitorioso, ele meio que escapou pelos dedos.
por conta disso, exatamente o que a gente estava falando lá atrás. Então, daí a história do muro, né? Daí para frente eu comecei a prestar muito mais atenção nessas coisas. Entendi. Pena que o tempo não volta. Faz parte. Tem uma pergunta até que é ali de planejamento estratégico, que é você criar a tua notícia do jornal, né? E o Napoli fala, inclusive, e assusta às vezes, o que você gostaria que falassem no seu funeral. Mas eu não vou por esse lado, não. Eu vou por outro. Você olhando para frente, assim, quando falarem o nome Rogério Melzi, pelo que você quer ser reconhecido? Por fazer o bem. No fim, cada um tem a sua motivação, né? E eu descobri que a minha é muito... Assim, o meu drive não é um drive econômico no sentido de eu ter que ser um cara bilionário. Não foi. Se acontecer, terá acontecido, mas não é isso que me move. O que me move é ter, primeiro, a possibilidade de cuidar de mim, de quem eu gosto, né, de quem eu me importo, sem grandes restrições. Isso foi uma coisa que sempre me deu vontade, sabe? Me fez correr atrás. Eu quero chegar num ponto onde você tem uma situação patrimonial que você percebe que você venceu e dali para frente. Né? Agora, para mim, isso faz muito mais sentido se a partir daí eu puder me dedicar muito mais a fazer o que eu gosto. Eu adoro fazer o bem. Para mim é intrínseco, é uma coisa assim... me dá uma alegria muito grande. Não só para as pessoas, mas para animais. Eu gosto, é algo natural. Então, eu entendo que a hora que eu conseguir... Sabe, igual a história da... Quando você voa, né? Quando você está no avião, que vem aquela história, se despressurizar e cair a máscara, primeiro você põe a sua. E depois você ajuda. Eu quero muito fazer isso. Por isso que o Eli Horn me inspira tanto. Eu, inclusive, acredito nisso. O Melzi, pessoal, foi talvez o primeiro ali, um dos primeiros a aceitar o nosso convite, né? O podcast nem tem audiência ainda, a gente está no início, mas é muito legal. E a última pergunta é... Se fosse para você colocar uma pessoa na tua frente aqui, para conversar, você e ela, no podcast, um bate-papo mesmo, quem seria? Uma pessoa viva, quem seria? Olha, eu sou muito fã do Carlos Brito. Para mim, ele foi a pessoa que mais me influenciou. Para quem não sabe, né? Até poucos anos atrás, ele era o CEO da AB InBev, né? E eu acabei indo trabalhar na Ambev em 2001, meio que por causa dele, né? Ele foi para mim uma referência, né? E eu fiquei lá 5 anos, talvez, uns 3 anos bem próximo a ele, mas nunca mais a gente perdeu o contato. Legal. Muito embora muita gente, quando sai da Ambev, acaba, enfim, se distanciando, um pouco da cultura mais daquela época, né? Uhum. E eu converso com ele esporadicamente até hoje, e para mim é o maior gestor que eu conheci em ação, é um cara ultra ético, que tem a vida dele toda focada, família, performance, é um cara incrível, que quando deixou a presidência da maior empresa de bebidas do mundo, que ele é responsável direto, obviamente não único, né? Mas pela criação, ele ainda não conseguiu se aposentar e foi ser CEO de uma outra empresa, né? Então, eu adoro conversar com ele. Eu acho que e uma das coisas que eu falei para ele na época, né? A gente conversou, eu falei, pô, Brito, acha tempo para você passar conhecimento, né? É muita coisa, é muita experiência. Você ter montado uma empresa global, né? Cara, esses caras compraram a Budweiser, cara. Isso é uma coisa insana. Insana, né? Insano. Não tem como você imaginar isso, né? É uma coisa que em nenhum sonho, assim, de ninguém podia acontecer, né? Como alguém comprar uma Unilever, sei lá. Foi tratado como uma chacota no comecinho, né? Das negociações, né? Ninguém levava a sério a proposta, né? E depois tomou a proporção que tomou. Cara, quando compraram a Quilmes aqui na América do Sul, já foi um negócio, né? E aí, depois veio a Interbrew, que na verdade é uma fusão que gera um acordo de acionistas, né? De um comando de iguais, embora participações econômicas diferentes, inclusive dos brasileiros menor, né? Mas acordo de acionistas igual. E depois... E não parou por aí. Então, eu falo, puxa vida, o cérebro que liderou isso, para mim, foi o Brito. Claro, estrategicamente você tinha lá o Jorge Paulo, o Marcel, absolutamente essencial, o Beto, mas o Marcel era o head lá mesmo, né? Agora o executor era o Brito. Então, muito do que eu falo para vocês hoje aqui vem da minha temporada com ele, né? Que eu tenho profunda admiração e amizade. Cara, que legal. E aí? Show de bola. Não, uma baita aula. Já tive também a oportunidade de ser mentorada numa mesa ali pelo Melzi. Só pelo jeito que ele fala, você já percebe que o cara é diferente, né? Conhece, né? Esse aí conhece muito. Que bom. Muito obrigado pela honra de conceder essa entrevista aqui para nós. Melzi, como é que faz para te encontrar ali nas redes sociais? Só LinkedIn. Eu tenho... você sabe que eu sempre fui a ver sua rede, mas agora, nessa fase nova, né? Eu me convenci. Então, por enquanto, só LinkedIn e Rogério Melzi. Tem bastante conteúdo ali. O kit tá lá. Aí, ó. Dá para me seguir por lá. Pessoal, sigam o Melzi, então. Rogério Melzi ali no LinkedIn.
Sigam a gente também no Instagram, que é @mesadegaut. Sigam a Vintel, @vintelbr. Me sigam, @rafagama, com PH. Renatão? No Instagram, rguit, com 2 T's. No LinkedIn, Renato Guit, só digitar lá que vai encontrar. E a minha empresa, que é Accent.digital no Instagram e Accent com X, quando você procurar ali no LinkedIn. Maravilha. Se inscrevam também no canal do YouTube, ativam o sininho. Quem está ouvindo pelo Spotify também, compartilhem, sigam também aí o nosso canal, o nosso podcast. Melzi, muito obrigado. Foi uma honra, eu que cara. Agradeço. Fiquei muito contente. Que aula, cara. Espero que tenha valido a pena. Pô, valeu muito, valeu muito. Certeza. Vamos depois marcar mais uma, né? Tem que marcar. E o nosso tênis também. Podemos esquecer do nosso joguinho. Obrigado e parabéns aí. Tênis agora eu fiquei curioso pra ver. Tênis nós vamos marcar uma. Calma. Tá certo aí. Gente, valeu, ficamos por aí. É isso. Mais uma. Valeu. Valeu, um abraço a todos.